Atenção, emissoras que compõem a rede legislativa de rádio. Top de 5 segundos para a cadeia nacional de rádio e televisão. Bom dia a todos e a todas. São 9h36. Cumprimentamos a todos que acompanham pela Rádio 93, pelos canais de comunicação da Câmara Municipal, na internet. A partir de agora passaremos à discussão das comissões permanentes dessa casa, de vários projetos. Indicação de número 03/2026 do vereador Reginaldo Rodrigues, que institui o Vale Alimentação. Indicação 05 do vereador Lívio Lousada, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de internet gratuita de alta velocidade nos locais de atendimento público. Projeto de resolução 02/26, que dispõe sobre a política de proteção dos dados pessoais no âmbito da Câmara. Projeto de lei complementar 02/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a estrutura administrativa organizacional básica do município de Capelinha. Estaremos discutindo o projeto de lei 03/2026, projeto de lei complementar, altera vencimentos básicos de cargos do quadro permanente previsto no anexo 1A, quadro permanente setorial da administração geral da lei complementar 02/435/2023, da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar 04, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração da lei complementar 02/423/2023. Projeto de lei 2026, de autoria do Executivo, institui a gratificação por produtividade para servidores que desempenham atividades relacionadas com maquinários pesados. Projeto de lei 22/2026, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a proibição de construção de casas. Fechou aqui o meu sistema, aguardando aqui só a reabertura. Construção de casas germinadas em pavimento térreo no bairro denominado Residencial Belvedere e da outras providências. Projeto de lei número 23/2026 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento do município de Capelinha ao exercício financeiro 2026, autoria do Executivo. Projeto de lei 24/2026, de autoria do Executivo, dispõe sobre a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Executivo. Projeto de lei 25/26, de autoria do Lívio Lousada, vereador este que apresenta sobre a disposição da isenção da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Projeto de lei 26/2026 concede revisão geral anual aos vencimentos e subsídios no âmbito do Poder Legislativo e serão, portanto, esses os projetos. Senhores e senhora vereadora, senhores presentes, agradecendo a Preta Vieira e também os membros da Casa da Cultura que aqui se fazem presentes, o Vicente e os demais membros da diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais de Capelinha. Nós teremos hoje reunião no período da manhã e também no período da tarde, em virtude da vasta pauta e discussão que teremos no decorrer deste dia 23 desta quinta-feira. Gostaria de fazer a leitura, portanto, de alguns ofícios
que chegaram a essa comissão. Registrar também que vai participar remotamente o vereador Lívio Lousada, que está em Belo Horizonte, recuperando de uma cirurgia que ele realizou essa semana, e assim que ele estiver disponível, por gentileza, pessoal aí da técnica, o Estrela, pessoal da assessoria, repassar para a gente, para que a gente já possa também colocá-lo na tela. Ofício de número 35, as comissões permanentes da Câmara Municipal. Referência e justificativa de ausência em reunião. Prezados senhores, veio por meio deste a apresentar a justificativa para minha ausência na reunião das comissões permanentes a realizar-se no dia 23 de abril às 9h30. Informo que, em razão de viagem previamente agendada, não poderei comparecer à referida reunião. Reitero o meu compromisso com as atividades legislativas e coloco-me à disposição para tomar ciência das deliberações e dar o devido encaminhamento às demandas pertinentes. Assina vereador Iadson Marcos Gonçalves de Araújo, registrando, portanto, e oficializando a sua ausência no dia de hoje. Casa da Cultura. Ofício 01/2026. Capelinha, 13 de abril de 2026, ao excelentíssimo presidente da Comissão de Cultura, Cleber Luiz Miranda. Assunto: solicitação de cópia de projeto de lei e participação social. A Casa da Cultura de Capelinha vem respeitosamente solicitar cópia do projeto de lei que trata do desmembramento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo das demais áreas administrativas do município, atualmente em tramitação nessa Casa Legislativa. Considerando a relevância da proposta para o fortalecimento das políticas públicas culturais, desenvolvimento da economia criativa e valorização da identidade cultural de Capelinha, entendemos ser fundamental o acompanhamento do referido projeto por parte dos agentes culturais, coletivos culturais e sociedade civil. Dessa forma, solicitamos também que os coletivos culturais, agentes culturais e artistas e representantes da sociedade civil sejam convidados a participar das reuniões desta comissão quando da discussão do referido projeto de lei. Esta solicitação fundamenta-se nas seguintes leis: nos artigos 215 e 216-A da Constituição Federal, nos princípios do Sistema Nacional de Cultura, na Lei 14.399/2022, Política Nacional de Blanc, nas diretrizes da Política Nacional de Cultura Viva e, sem mais, para o momento, colocamos-nos à disposição para contribuir com o debate e construção coletiva. Assim, na Casa da Cultura de Capelinha, acho que é a assinatura da Preta Vieira, né, Preta? Obrigado pela presença dos demais membros também desta instituição. Agora, eu também tenho aqui um ofício que eu recebi do vereador Lívio Lousada, veio por meio deste, ofício número 34/2026. Venho, através deste, apresentar a justificativa para minha ausência na reunião das comissões permanentes, a realizar-se no dia 23 de abril, às 9h30. Informo que, por motivo de ordem particular previamente estabelecidos, procedimento cirúrgico, não me será possível comparecer à referida reunião, motivo pela qual peço a compreensão de Vossa Excelência e demais membros das comissões. Registrando, portanto, o ofício do vereador Lívio Lousada, contudo, ele entrou em contato posterior ao despacho do recebimento desse ofício, que ele irá participar remotamente das comissões. Eu recebi esse ofício da Preta semana passada, encaminhei para a Preta cópia do projeto da estrutura que aqui se tramitava nessa casa. Por que aqui se tramitava? Porque ontem à tarde eu protocolei um ofício 123/2025 do presidente dessa casa, e o ofício trata da retirada de alguns projetos de tramitação, inclusive esse projeto, o qual a Preta solicitou a participação da Casa da Cultura, dos formadores de opinião, do Coletivo Cultural de Capelinha. Mas, Preta, nada impede de ouvir vocês, uma vez que, mesmo que o projeto não esteja aqui, mas a gente quer ouvir vocês, quem sabe possamos colher informações que poderão ser repassadas à administração e que essas informações possam fazer parte deste novo projeto que será enviado posteriormente a essa casa. Farei a leitura do ofício 123/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar a Vossa Senhoria que esta Câmara Municipal recebeu expedientes encaminhados pela Procuradoria-Geral do Município, por meio dos quais foi solicitada a retirada de pauta de projetos em tramitação conforme discriminado a seguir. Ofício 170/2026, em anexo à correspondência, datado de 14 de abril de 2026, recebido em 17 de abril de 2026, que solicita a imediata retirada de pauta do projeto de lei 14/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre reajuste do piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica no âmbito do município de Capelinha, Minas Gerais, e a alteração dos valores dos vencimentos constantes do anexo 2 da Lei 2.423, de 2023, que institui o plano de cargos, carreiras e remuneração dos profissionais do magistério e do serviço de apoio escolar. Essa foi a decisão que nós tivemos na reunião com os professores. Naquela oportunidade, nós repassamos, todas as colocações feitas para o secretário e somente no dia 14 de abril que veio a solicitação da retirada do projeto. Contudo, o projeto já chegou também a essa casa, retificado, e deverá entrar em tramitação na próxima reunião, assim definida pelo presidente Fefe. Ofício 17/2026, datado de 14 de abril de 2026, recebido em 17 de abril de 2026, que solicita a imediata retirada de pauta do projeto de lei 15, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos de monitor de transporte escolar no âmbito da rede municipal de ensino e da outras providências. Motivo qual, na quarta-feira de cinzas, eu e o Valmir estivemos na prefeitura. Na quinta-feira, santa, o Valmir esteve também praticamente o dia todo na prefeitura, e na segunda-feira seguinte, eu e o Valmir estivemos na prefeitura solicitando informações com relação a esse projeto, que chegou faltando informações, chegou duvidoso a essa casa, e cabe a essa casa zelar pela sua presteza, e solicitamos a retirada do mesmo. Estive também presencialmente na prefeitura, debati com o doutor Fabrício com relação a esse projeto, que de uma forma ou de outra ele estava errôneo e encontrava-se também com falta de informações. Contudo, fui certificado de que a prefeitura iria retirar esse projeto, o que aconteceu, e o mesmo também já chegou todo ele retificado e entrará em tramitação na próxima reunião, de acordo com a marcação do presidente Fefe. Digo e repito, não temos aqui nenhuma forma de trabalhar com erros. Não vamos prezar por erros jamais essa casa. Vamos prezar pela legalidade e pelo trabalho sério dessa casa. Então, cabe a nós, vereadores, independente se é de base ou não, fazer o pedido da correção das matérias, a retirada de pauta, a pedida de vistas, que são os artigos que nós temos, para que a gente possa colaborar com a efetiva elaboração de leis de qualidade no nosso município. Ofício número 183/2026, datado de 22 de abril, recebido em 22 de abril, que solicita a imediata retirada de pauta do projeto de lei complementar 02/2026, dispõe sobre a estrutura administrativa organizacional básica do município de Capelinha e estabelece os princípios gerais da administração. Esse é o projeto que a Preta vai debater com os agentes culturais, e a gente gostaria, mesmo não tendo esse projeto mais em mãos, mas a gente precisa de ouvir vocês, e já começa essa reunião, Preta, passando o microfone para você, para os demais que queiram utilizar, que acompanharam pelo menos essa primeira minuta que chegou aqui nessa casa, para que vocês possam explanar sobre possíveis alterações e sugestões, para que a gente possa repassar à Prefeitura Municipal de Capelinha. Agradecendo a Erenilde, a Wanda, a dona Ereni, a Wanda, dona Vicência, demais membros, o Luiz, pessoal do teatro, que aqui estão presentes para a discussão que seria desse projeto, mas mesmo com a retirada dele, eu quero ouvir vocês. Estrela, por gentileza, o microfone sem fio. Ou então, Preta, queira se dirigir também, sentar aqui ao nosso lado, e a gente deixa à sua disposição, 5 minutos ou mais, se for o necessário. Bom dia a todos e todas. Bom dia aos
nossos companheiros aí do Grupo Teatro, da Casa da Cultura, da ASOMUC, porque a Wanda é de tudo, né? ASOMUC e Casa da Cultura. E a Ereni, que é a nossa companheira também dos movimentos culturais, do coletivo, e é representante da... Fala, Ereni. Isso. Muito bem, Ereni. Então, vereadores, sabe, sem dúvida para abrir. Eu vou falar, mas a qualquer momento que algum aí, membro dos coletivos quiserem fazer uma intervenção na minha fala, podem falar. Ok? Podem vir aqui. Então, eu vou voltar um pouquinho atrás dos nossos movimentos, né, que foram feitos nos outros anos. Né? A vida inteira a gente está aí resistindo à cultura. Nós fomos várias vezes, né, na gestão do Tadeu para batalhar por conquistas e não conseguimos. Conseguimos algumas, mas não tudo que a gente queria. E aí, o que nós fizemos quando veio a eleição? Nós fizemos um documento para cada candidato. Fizemos documento para todos os candidatos e levamos pessoalmente para esses candidatos. Lógico que nós reunimos os coletivos, discutimos o que nós queríamos, né, com relação à cultura de Capelinha, e levamos. Quando o Jonas venceu a eleição, nós voltamos a ter encontros. Aí nós fizemos um encontro na sede da associação, da SOMUC, com todos os coletivos, tinham 38 pessoas presentes nessa reunião, para a gente falar um pouquinho da cultura, do que seria, do que nós queríamos, do que os coletivos queriam. Né? Nada de nós sem nós. Essa é uma fala, né, que a Irene usa muito. Então, daí, nós fizemos uma reunião antes dele tomar posse e falamos, a gente batalhou o tempo todo para essa divisão da secretaria. Porque cria força, né, gente? Quem já fez aí o trabalho, a Irene, que está aí, né, em frente às leis de incentivo, o Fernando, sabe a força que tem de uma secretaria. Tá? E aí, nós viemos batalhando. A última reunião que nós fizemos, antes de tomar posse, foi dia 24, inclusive era aniversário dele, do Jonas. Nós fizemos uma reunião com ele para na garantia, né, do que nós queríamos. Bem, depois disso, nós voltamos a reunimos com o secretário Gilmar, reunimos com ele e sempre batalhando. Então, agora veio a surpresa dessa separação das secretarias. Eu li a lei, eu não sou advogada, eu não faço o trabalho do CMS cultural, certo? E o pouco que eu vi aqui, eu achei a lei muito rasa, muito rasa. Primeiro, o que tem força para o ICMS cultural é o patrimônio. Pouco se fala do patrimônio cultural nessa lei. O Fernando, com certeza, né, Fernando, você leu. Eu estou referenciando ao Fernando, porque ele que fazia o ICMS cultural de várias cidades, inclusive de Capelinha. Correto? Inclusive, o nome, para ter força para o patrimônio, teria que ser Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Cultural e Turismo. Então, teria que incluir, né, a nosso ver. Tá, gente? Oi? Não? Secretaria, repete para a gente, só para fazer a anotação. Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Cultural e Turismo. Outra questão que eu achei falha aqui. A biblioteca pública, hoje, faz parte da Secretaria de Cultura. Nada se fala aqui da biblioteca pública. Ok? Não tem nenhum local, nenhum artigo aqui que mencione a secretaria. Tem muito local aqui que fala em promover. Nós achamos que o papel da secretaria é fomentar. Porque tem organizações que fazem. Então, qual que seria o papel da secretaria? Fomentar. Correto?
Tem aqui o artigo 4º, fomentar a produção cultural local em suas diversas expressões, tais como música, teatro, dança, artes visuais, literatura, cultura popular. Aí eu questiono, né? Eu até fiquei meio assim em dúvida. Capoeira é uma dança, então estaria em dança, não é isso? O folclore faz parte da cultura popular. O hip hop faz parte da dança, da música, da cultura popular. Então, assim, aí eu coloquei só para dúvida mesmo, apareceu uma dúvida na minha cabeça. Aí vem apoiar artistas, grupos culturais, entidades culturais. Aí eu acrescentaria associações e agentes culturais. Porque, se você for ver, né, na própria formatação do estatuto, né, alguns são entidades, são associações, outras são grupos, e tem os agentes culturais que não foram mencionados aqui. Aí vem, de novo, promover. Então, eu acho que vocês teriam que ter uma atenção aí para a palavra promover, né? E talvez substituir por fomentar, apoiar. Outro papel importante que tem é o Conselho Municipal de Cultura. Inclusive, ele trocou, né, a terminologia dele hoje é Conselho Municipal de Políticas Culturais. É isso? E aí, em nenhum momento aqui se refere ao Conselho. O Conselho tem força, e muita força. Então, eu acho que tem que ter, dar alguns artigos aqui, tem que fazer referência, devem fazer referência ao Conselho Municipal de Políticas Culturais. Porque, na verdade, a gestão da cultura, ela vai precisar muito dos conselhos. Então, nós temos o Conselho de Turismo, nós temos o Conselho de Patrimônio Cultural e nós temos o Conselho de Políticas Culturais. Então, ligado a isso aqui, nós temos 3 conselhos. Então, em nenhum momento fez referência aos conselhos. Aí se fala aqui, organizar, promover e apoiar eventos culturais. Eventos culturais. Então, tudo, às vezes, transforma-se em evento cultural. A gente vê muito a prefeitura, né, gastando um valor enorme em um evento, seja ele religioso, seja ele de cunho religioso, de cunho esportivo não, cultural, mas gasta-se muito no evento. E o que é o evento? Dentro do conceito, né, dos conselhos, o que seria esse evento? Então, gasta-se muito, às vezes você vê aí a prefeitura arca com o som, com o palco, com o show, e aí o nome que sai de quem? De quem está promovendo o evento, né? Então, acho que tem que se pensar aí. E aí tem festividades religiosas, porque colocou festividades tradicionais e atividades artísticas. Então, eu acho que, né, aí eu coloquei as palavras religiosas, festividades religiosas também. Isso aí no 8, né? No 8. Eu passo isso aqui para você depois. Aí tem incentivar a realização de festivais, feiras, exposições e demais eventos culturais. Eu também colocaria fomentar. Fomentar e incentivar. Que a Secretaria de Cultura, o tempo todo, o papel dela é incentivar, mas também tem a questão do fomentar, que é o papel principal da cultura, é fomentar, da Secretaria. Aí, fala dos pontos turísticos, né? Aí eu coloquei assim, tem assim, identificar e promover. Eu coloquei mapear. É preciso mapear esses pontos turísticos que tem. Então, a gente, às vezes, não vê esses pontos turísticos que tem, qualquer local tem um ponto turístico, mas ele não se encontra mapeado. Então, é preciso fazer esse mapeamento. Aí tem atrativos turísticos, eu coloquei pontos, né? Eu vou passar isso aqui para o Cleuber.
Aí, no 15º, tem incentivar a qualificação dos serviços turísticos locais. E o serviço, eu coloquei o recurso, o RH. Né? Porque, para se fazer um trabalho no turismo, é preciso capacitar. Aí, eu acrescentei. Alguém aí da Luiz, Wanda, Ireni, Gilda, Vicência, quer fazer alguma colocação? Tá, deixa eu só terminar aqui. Não sei também se, né? Sim, eu vou abrir espaço. A casa é de vocês. Aí tem no 20º, incentivar programas culturais voltados a crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiências, comunidades tradicionais, e eu coloquei LGBTQIA+, né? Porque aí não tinha, esse não estava sendo colocado. Então, eu acrescentei. O interessante, gente, é que a próxima lei, todos os envolvidos da cultura leiam para opinar, porque né, é importante a participação de todo mundo, mas é preciso ler, questionar, avaliar. Aí eu coloquei incentivar a economia criativa, né? Aí coloquei também a questão da educação patrimonial, que é super importante, que cobram muito, né, essa questão da educação patrimonial. Essa nova geração, ela só vai valorizar a nossa cultura, os nossos bens materiais e imateriais, se tiver um trabalho de educação patrimonial. Aí eu coloquei, que fala assim, ó, aqui não, eu até inverti aqui, ó, apoiar o desenvolvimento do comércio, artesanato e atividades econômicas relacionadas ao turismo, certo? Eu acho que o comércio, ele já tem um apoio dos empresários, né? Haja visto, em Capelinha, nós temos forte o turismo de negócios. Haja visto o que aconteceu aí na Feragro, certo? Então, eu acho que é preciso repensar isso aí, né? Esse tipo de apoio aí. Talvez essa economia criativa, não sei se está aí dentro, né? Eu não entendo muito, mas eu coloquei, frisei aqui essa questão. A questão do turismo sustentável também, que quando se pensa em turismo, tem que se pensar na sustentabilidade, né? Na questão ambiental. Está muito ligado o turismo ao meio ambiente, né? Tem uma questão muito ligada, principalmente o turismo rural. Então, é preciso, né, faz-se necessário ter uma atenção especial para a questão de ligar, no momento, as duas secretarias, o turismo e o meio ambiente. Desenvolver ações de educação cultural, educação patrimonial, né? Elaborar planejamento de educação patrimonial. Isso aqui eu acrescentei também, que eu acho que tem que se elaborar, tem que se fazer planejamentos, projetos de educação, programas ou planejamento, né, de educação patrimonial. Incentivar projetos de formação cultural e artística. Eu coloquei uma interrogação, achei meio que vago. Na verdade, no todo, eu achei muito vaga. Talvez, não sei como é que a forma de organizar, de escrever a lei. Talvez seria interessante que alguém que tivesse envolvido, né, diretamente com a cultura, ou no ICMS cultural, ou em outras organizações culturais, participassem, né, dessa organização. Então, eu acho que aqui eu coloquei, né, algumas interrogações, porque ficou que meio vago, meio abstrato. Aí vai lá na formação, né? Aí há uma disparidade, uma secretaria com muitos e outra secretaria com poucos. Mas talvez aí a secretaria tem 4, se for 4 proativos e contratar terceirizados, aí eu acho que dá um trabalho, faz uma composição legal, né? Aí eu coloquei aqui, ó, tem assim, secretário, aí na verdade também há lá fala do cargo de secretário, aí vem cargo de diretor de cultura,
as atribuições dele, entendeu? Então, colocou atribuições. O diretor de cultura é o secretário? A diretoria de turismo é quem? Porque aqui fala assim, secretário municipal, diretor de cultura, diretor de turismo, chefe de divisão. Lá tem 2 que não colocaram atribuições. O secretário municipal de cultura não tem atribuição, o diretor de cultura tem, o diretor de turismo tem, e o chefe de divisão, quer dizer, o que é chefe de divisão? O que ele faz? Né? Quer dizer, eu não sei, é o secretário, é que vai receber as pessoas, é que vai fazer né, a dinâmica de secretariar a secretária? Não sei. Então, foi isso, a nossa, né, contribuição, a gente discutiu bastante sobre isso. Aí temos aqui, né, do coletivo do teatro, se quiser fazer alguma colocação. Também Sim. Não sei se tem espaço, né, Cleube? Tá. E a Ereni. Tá. Né? Preta, eu agradeço. Como eu falei, o projeto foi pedido para ser retirado de pauta, mas jamais, é claro, não iríamos ouvir vocês. Essa casa é de vocês, todas essas reivindicações nós iremos enviar para a administração pública, para que, quem sabe, ela possa já vir com a nova lei, já com essas ideias, com essas sugestões da Casa da Cultura, do Grupo de Teatro Animarte, da Associação da SOMUC e também da Associação da Dona Vicência, que é a Associação Cultural, não é isso? Aqui de Capelinha. São 2 associações que a senhora representa. Até porque esse projeto, Preta, quando chegou aqui, a gente começou até já a discutir ele, eu, o Valmir, o próprio Regis, o Lousada, o Fernando e o Valdeci também. Nós vimos muitas questões que poderiam ser mesmo debatidas, iríamos desgastar bastante aqui os nossos neurônios e iria ganhar muito tempo para analisá-lo. Contudo, parece que a administração ouviu alguns questionamentos, já retirou esse projeto, mas vamos encaminhar todos esses posicionamentos que vocês nos repassarem, para que ele possa vir com mais informações. A gente sabe que são profissionais que elaboram as leis, mas quem executa as leis são vocês. Né? São as instituições, são os formadores de opinião, é a população de Capelinha. Então, com essas ideias, eu tenho certeza que irá melhorar muito o enredo e os artigos, todas as definições mais claras de cada atribuição dessas secretarias. Obrigado, Preta. Passo o microfone para o Luiz Fernando, do Grupo Animarte. Foi você que pediu, Luiz? A Ereni. Só para finalizar aqui. Então. Sim, pode sim. Nós, né, dos coletivos culturais, agradecemos, tá, Cleuber, a oportunidade. Eu acho que esse momento é um momento democrático, quando a gente tem a abertura para colocar, fazer nossas colocações. Isso é importante, né? Se vai falar de nós, que seja conosco, né? Não seja sem a nossa participação. Tudo para nós, mas que mesmo, Eleni? Nada sobre nós sem nós. No português aí Então, nós agradecemos, tá? Repete para mim. E gostaríamos também, viu, Cleber, assim que chegasse a outra, vocês nos passassem, vocês que são da comissão, vocês nos passassem, e para a gente voltar a discutir com os coletivos e propor, né, ajudar. O que a gente quer, gente, é ajudar, né, para que a cultura fortaleça mais, para que os movimentos sejam mais assíduos, né, tenham mais movimentos. Para a cidade é bom, para as pessoas é muito bom, porque a arte, ela muda as pessoas. Obrigado. Repete a frase para mim. Então, a frase é: nada sobre nós sem nós. E a partir dessa frase, eu vou ser bem breve, né, porque mesmo que a Preta falou bem, né, e enriqueceu bem o conteúdo, é sobre essa construção dessa lei. A gente já antecipou a partir, né, em nome da Casa da Cultura de Capelinha, e já temos também um ofício, né, entregue ao prefeito, ao senhor prefeito, sobre essa reunião, para que nós possamos construir essa lei juntos. Né, Preta? Né, gente? Então, já foi dado esse passo. E o que eu quero falar aqui é sobre a importância da Secretaria, né, de Cultura do nosso município, onde a gente ouve muito dizer que Capelinha não faz cultura, ou Capelinha fez cultura em épocas
passadas, que eu sei que lindamente fez. Mas isso não significa que nós não estamos fazendo. Porque a gente reconhece também que muitos entendem cultura como eventos culturais. Eventos, acredito que não sejam 1% do que se pode descrever o que é uma cultura. A cultura, ela nasce nos terreiros, ela nasce a todo momento nas bordadeiras. Então, quantas associações nós temos aqui fazendo bordados, fazendo pintura, fazendo trabalhos com barro? Nós temos hip-hop, nós temos capoeira. Ela está acontecendo o tempo inteirinho. As comunidades quilombolas, com os seus fazeres, com suas culturas alimentares, ela está acontecendo o tempo inteirinho. O teatro, né? Nós temos tudo acontecendo nesse exato momento, nesse exato segundo. Então, eu só queria reforçar que isso acontece o tempo inteirinho. E é triste a gente ouvir que cultura só que aconteceu no passado, porque entendem que cultura precisa de palco. Cultura não precisa de palco, ela acontece no chão. Entendeu? E aí é baseado nisso para vocês entenderem, para nós entendermos a importância de uma secretaria para fomentar o que nós já fazemos. E eu estou aqui como agente territorial de cultura do Programa Nacional de Comitês de Cultura, que é um programa do Ministério da Cultura, governo federal, e eu represento a mesorregião de Capelinha. E com esse entendimento, eu queria dizer por que é importante essa secretaria separada. Por quê? Porque ela é também economia criativa. Né? É muito bonito fazer arte, fazer cultura por talento, mas isso tem valor e isso tem preço, dinheiro. E isso pode ser o que você não goste, um show daquele cantor, daquele músico que não é a sua música. Porém, quando esse músico vem para cá, ele paga palco, ele paga o pipoqueiro. Então, é uma cadeia produtiva que movimenta financeiramente. E quando, segundo as estatísticas últimas, a indústria automobilística não movimenta o que a cultura movimenta de dinheiro. Eu, como assessoria da prefeitura em captar recursos, só com a PENAB, eu, no ano passado, nos últimos anos, neste ano, a gente consegue trazer, em média, R$400 mil só com um programa. E esse R$400 mil, mas eu não estou vendo isso. Porque cultura não acontece no palco. Pergunta as bordadeiras que vivem disso. Pergunta as mulheres da cerâmica, que a família dela é sustentada por isso. Né? E outras culturas também são sustentadas pelo dinheiro do fomento à cultura, e que movimenta mais de 1 milhão no município de Capelinha, e eu tenho como comprovar isso. Quando compramos a roupa para ir a um evento. E aí, qual a importância da Secretaria de Cultura? Se eu considerando só a PENAB, que é o Programa Nacional, que é a Política Nacional Aldir Blanc, eu consigo hoje captar quase R$400 mil. Essa é só uma. Quando eu consigo provar, por outras leis de incentivo, que nós temos uma estrutura para movimentar um dinheiro, a minha capacidade de captar recursos aumenta. Como que nós temos a lei ICAI, que você pode fazer, que o município ou os agentes territoriais podem fazer projeto até de R$1 milhão. E R$1 milhão trazido por um programa de cultura, ele multiplica, triplica até 3 milhões para o município. Só que para construir um projeto que traga 1 milhão para aquecer esse comércio e trazer o lazer, eu também, né, lazer também, porque cultura não é só lazer, eu estou falando porque é a minha área captar recurso, eu preciso provar a estrutura que o município tem. Como que o município que não tem uma secretaria, com toda a sua logística, vai ter estrutura para trabalhar R$1 milhão em um projeto?
Entendeu? Então, a minha fala aqui é basear que, por mais que você entenda que não tem um entendimento da importância da cultura e quiser levar para o lado financeiro, porque é economia criativa, não há mal nenhum artista receber pelo trabalho dele, para que eu possa conseguir fazer essa captação, eu tenho que provar o CPF da cultura. O que é o CPF da cultura? Conselho Municipal de Cultura, que o município já tem, Plano Municipal de Cultura, que está em construção, e Fundo Nacional de Cultura. Porque através do fundo é que a gente capta o recurso, o dinheiro chega direto para esse fundo. E para a gente ter o CPF da cultura, considerando que ele está estruturado, é preciso de uma secretaria específica para isso, para que consiga trabalhar com isso. Hoje eu faço o trabalho de captação dos recursos da PENAB e de implementação dessa lei. A fase dos editais, a fase do lançamento, a fase da prestação de contas, Irene, praticamente sozinha. qual o valor hoje que... 390, quase 395 mil. Aproximadamente que 400. já está na conta eu vou ver o valor e passo para você. Já está na conta. E até o momento que o edital abriu, que é por lei, ele fica rendendo, esse valor aumenta. Entendeu? Então, voltando lá para o CPF da cultura, não adianta eu ter o CPF da cultura, que é o conselho, que é o fundo, que é o plano, se eu não tenho uma casa, se eu não tenho uma secretaria que vá conseguir estruturar isso. Imagina uma pessoa que capta o recurso, que trabalha a elaboração do edital, que vai para a rua caçar proponente que já faz a sua cultura para fazer a sua arte virar dinheiro, tem que ir lá quase que pegar essa figura no laço. Olha, você faz um artesanato bonito, você junta um grupo numa comunidade, faz um hip hop, e você pode receber por isso, porque isso é cultura, você está tirando o adolescente de muitas coisas ruins no momento que ele está lá no seu hip hop. Eu tenho que caçar isso, depois prestar a conta, uma pessoa só. Hoje nós temos a NEA, que eu já passei por 3 chefes de departamento, e é uma pessoa que ela corre atrás para aprender, para fazer tudo isso. Imagina uma pessoa só, sem às vezes a gente precisar de um carro, a gente tem que chorar, a gente tem que mendigar, a gente tem que pedir como se fosse a gente que estivesse pedindo um favor para que nos ajude com o carro. Se não é a associação que as mulheres vivem, as mulheres da SOMUC, que elas vivem do bordado delas. E como a Wanda é uma líder nata, ela tem um carro nessa associação. E esse carro da Wanda é que faz tudo para a cultura do município. Então, o que estou querendo dizer para vocês, que essa estrutura de uma secretaria, ela tem importância mesmo de que você não goste do nosso fazer cultural. Ela tem a importância financeira, e se hoje eu consigo trazer para a PENAB, numa chamada, quase 400 mil reais, que vai virar isso até aqui, o momento que vai abrir os editais, se tiver essa estrutura, muito mais nós vamos conseguir trazer. Como economia, cultura é economia criativa. O que é economia criativa? Eu posso ter um talento e esse talento tem preço e sustenta várias famílias aqui. Capelinha faz cultura, sim, e pode receber por cultura. Se recebe hoje, pode receber muito mais. E esse discurso meu é claro que esse projeto de lei, ele vai ser escrito por nós. Nós não vamos aceitar que falem sobre nós sem nós. Obrigado, Irene. É isso, muito obrigada pela oportunidade. E já antecipadamente, nós queremos, senhores vereadores, voto 100% nesse projeto. É claro que ele vai ser aprovado, mas eu acho que é importante que vocês entendam da importância de que todos votem num projeto da nossa economia a partir do nosso talento. Obrigado. Obrigada.
Eleni falando, portanto, da importância da criação da Secretaria de Cultura e sua estruturação para a execução de projetos federais e outros mais. 5 minutos, passo para o Luiz, do grupo de teatro Animarte. Aí o Luiz fala assim, é muito menos, mas eu conheço o Luiz, ele vai falar os 5 ou até um pouco mais. Bom dia, Luiz. Ei, é porque não está acostumado com o microfone, deve, né? Pessoal, um bom dia. Bom dia primeiro aos nossos agentes culturais. É uma alegria a gente estar reunido aqui, né? Quando a Pretinha me ligou e falou, olha, a gente vai lá cobrar os nossos direitos, eu falei, nós do Animarte estamos juntos, tá? Porque o grupo de teatro Animarte sempre foi esse ponto jovem no meio da cultura aqui do município, não chamando os demais de mais velhos, não entendam mal, tá bom? Mas é sempre esse ponto da juventude, das novas tecnologias, da inovação mesmo na forma de fazer cultura. Deixa eu cumprimentar também os vereadores aqui presentes, em especial meu colega Cleuber, a quem cumprimento todos em nome dele. Bom, pessoal, eu vou me ater muito à praticidade, não vou falar muito, porque eu acho que já foi muito bem destrinchado aqui pela Preta o projeto, pela Eleni as questões técnicas, principalmente financeira. Porque cultura, tudo no mundo se faz com dinheiro. É muito difícil que a gente não faça alguma coisa se a gente não tiver condição financeira para aquilo. Isso no dia a dia, as instituições culturais também. Nós passamos muito tempo fazendo cultura, e eu vou falar pelo grupo de teatro, que eu tenho mais possibilidade de falar, porque eu faço parte dele há muito tempo enquanto membro, mas há muito mais tempo assim, enquanto ator, de escola e tudo mais. Nós sempre precisamos muito de recursos. Reginaldo foi presidente muito tempo do grupo de teatro Animarte. Eu entro no Animarte depois que o Reginaldo já está nesta casa, mas eu acompanhei todo o processo que o Reginaldo, junto com aquele pessoal ali do grupo de teatro, tinha para ganhar recurso, para pedir um carro para poder viajar, para levar um espetáculo, para levar o nome de Capelinha para outros lugares. Porque a cultura que todos nós praticamos aqui também é isso. É uma cultura que leva o nome de Capelinha para outros espaços, para outros lugares. E eu tenho certeza que todos os senhores vereadores, o Poder Executivo, têm essa, por assim dizer, essa vaidade de querer que Capelinha seja um polo das diversas coisas. Então é um polo do agro, é um polo talvez em outras áreas, mas também e pode ser cada vez mais um polo de cultura, um polo da nossa cultura, uma cultura feita de chão, compreende? É interessante porque cada cidade do Vale do Jequitinhonha, por mais que a gente tenha muitas correlações, muitas coisas parecidas, então são muitas cidades que fazem artesanato, são muitas cidades que fazem bordado, são muitas cidades que fazem teatro, mesmo assim cada uma delas tem uma individualização. E a nossa aqui, ela é muito visível pelas caras que vocês veem aqui. Cada um faz alguma coisa de algum tipo. Existem muitos artesãos em Capelinha e mesmo assim, cada um faz um artesanato diferente do outro. Ou seja, existe uma individualização. E é por isso que a gente, quanto agente cultural, pede também uma individualização no que tange a administração, no que tange uma secretaria própria, com substância, que tenha coesão, que tenha possibilidade de trabalhar. Compreende? É muito bom para os senhores vereadores aqui, por exemplo, ter essa possibilidade de trabalhar, de trazer projetos, de ter uma equipe jurídica muito boa com a doutora Ana Laura aqui, que vai dar um aporte, que vai dar uma ajuda. É a mesma coisa que nós pedimos. É a mesma coisa. Nós queremos a possibilidade de trabalhar, a possibilidade de conhecer a cara do secretário, o secretário específico, que a gente pode bater na porta. Que a gente pode bater na porta e falar, olha, nós da SOMUC estamos precisando de apoio nisso, nisso e nisso. Nós da SOMUC estamos indo para um congresso, estamos indo para um seminário, estamos indo para algum evento, levar o nome de Capelinha. Então nós precisamos de uma van, precisamos de um carro, que é o mínimo que um poder executivo pode nos oferecer, portanto que nós oferecemos para a cidade. Talvez os senhores vereadores não tenham o costume de ir até uma zona rural onde faz um artesanato, ou ir até as apresentações do grupo de teatro Animarte, mas se tiverem essa possibilidade, vão. Percebam como a gente faz a diferença. Talvez nós não reunimos no mesmo espaço 10 mil pessoas, ou os 35 mil munícipes aqui de Capelinha. Talvez não seja esse número tão abrangente de pessoas, mas as 200, as 300, as 150, ou até mesmo as 10, as 20, as 30 pessoas, ainda são capelienses, ainda merecem cultura, ainda merecem saborear o que a cidade oferece enquanto cultura. Então é por isso que a gente pede, para ir finalizando, essa Secretaria de Cultura, com substância, percebam o que eu falo, com substância. Como o Cleuber disse, o projeto voltou, mas a gente sabe as possibilidades que vocês têm de conversar muito mais próximo, talvez, com o prefeito, com a administração do que a gente, né? Enquanto grupo. Então, vocês têm essa por meio do Poder Legislativo. Então, nós clamamos, peçam,
Peça uma secretaria que tenha substância, que tenham diretorias, que tenham divisões, mas que dê o aporte necessário. Hoje, muito bem dito pela Ereni, pela Preta, nós temos muitos grupos culturais nas zonas rurais. Por que não ter, talvez, ali dentro da secretaria, alguma pessoa responsável? Porque, como eles disse, a Neia, excelente chefe de departamento, pessoa boníssima, ela corre atrás, a Neia, ao mesmo tempo que ela está aqui resolvendo o BO aqui dentro da sede, ela está na zona rural, ela está atrás do pessoal da comunidade. Por que não ter também uma pessoa, e aí, né, parte da administração, claro, mas uma pessoa específica para buscar essas pessoas que estão na comunidade rural, que estão um pouco mais longe da nossa sede, lugares onde os senhores vão visitar sempre, com certeza conhecem muito mais do que eu, que não tenho essa possibilidade, conhecem a cultura que é feita lá. Então, por que o povo que vocês visitam na zona rural não merecem também uma pessoa específica para cuidar da cultura deles por lá? Então é isso que a gente clama uma Secretaria de Cultura que seja boa, com substância e que tenha muita possibilidade de trabalhar. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Luiz, falando em nome do Animarte, falando do aporte para a elaboração de um projeto que dê fomentação para as atividades culturais do município de Capelinha. Todas essas sugestões, essas ideias, elas foram apuradas aqui, foram garimpadas por todas as nossas assessoras e as comissões irão repassar também para a administração, para que possa ser feito, quem sabe, a correção aí dessa parte estrutural da Secretaria de Cultura, né, já trazendo, por que não, essa nova nomenclatura, Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Cultural e Turismo de Capelinha. E já colhemos todas essas informações, agradecemos vocês. Nós não teremos pressa de votar esse projeto de lei, somente depois de bastante discussão, análise, depois que colhermos todas as informações, é que iremos decidir. Não é só o futuro da cultura, o futuro do esporte, da obra, da saúde, da educação, da economia, do planejamento do nosso município. Demorou chegar o projeto? Demorou, mas chegou. Agora não teremos pressa. Vamos analisar item por item. Cada secretaria, cada comissão, a gente vai pedir para que as comissões possam também debruçar em cima das temáticas e a gente melhorar o quanto antes esse projeto. Digo e repito, feito por profissional, mas quem irá executar? Na parte cultural, serão os senhores. Na parte da saúde, serão os profissionais da saúde. Então, temos que ouvir todos eles, para que a gente possa montar uma estrutura de qualidade e eficiente no município de Capelinha. Com a palavra, vereador Valmir, um minutinho para a gente dar sequência à nossa reunião. Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora Maria da Carlota. Bom dia aqui, colegas, né, agentes culturais, batalhadores aí, né, pela ascensão da nossa cultura aí no nosso município. Senhor presidente, eu gostaria aqui de registrar, né, o interesse, né, do nosso prefeito Jonas, porque em outros momentos nós tentamos também, né, que houvesse essa implantação da Secretaria de Cultura e não foi atendido. Então, desde a campanha, a gente vem tratando, né, com os agentes, é uma reivindicação que era sempre latente e, né, é importante registrar que em nenhum momento de todas essas conversas o nosso prefeito disse não ou menosprezou essa pauta. Então, eu tenho certeza que com todas as colaborações aqui de hoje, né, nós teremos, né, a nossa tão sonhada Secretaria de Cultura forte. Tudo que aqui foi dito é necessário, né? Eu, nos últimos 8 anos, trabalhando como agente cultural também, eu percebi, né, as diversas dificuldades que o setor enfrenta. Precisamos ter nossa cultura forte, valorizada, assim, nosso turismo também, assim como, né, acontece nas cidades vizinhas. Alguns cargos precisam, de fato, ser tratados com a importância que tem, principalmente a captação de recursos, né? O Ministério da Cultura, a Secretaria de Cultura do Estado tem recursos vultuosos, né, que precisam ser melhor captados. Aqui acredito que uma estrutura aí adequada fará isso, tá? Mais uma vez agradeço aqui a presença, né, dos colegas e vamos juntos nessa causa e com certeza
nós venceremos, tá? Muito obrigado a todos, um abraço para todos que nos ouvem e nos assistem também pelos meios de comunicação. Um bom dia. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Valmir. Quando eu falo que o projeto demorou a chegar, não falo da administração atual, mas no determinados anos que foram passando. Veja só hoje a importância que nós temos que ter hoje da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? Só de possíveis multas aí, quanto, Lu? Que foi pela meio ambiente de multa que o município vai ter que pagar? Quase 10 milhões. Por falta de uma estrutura de qualidade, de uma secretaria apta, né, para tratar sobre a questão do meio ambiente. Então, aqui nós vamos discutir todos esses temas nos próximos dias. Vereador Fernando, na sequência, Reginaldo. Muito bom dia, senhores vereadores, muito bom dia quem nos acompanha aí pelos canais de comunicação, pela Rádio 93, assim como pela TV Câmara e demais canais de comunicação. Muito bom dia a todos aqui do segmento cultural. Muito bem as colocações apresentadas a respeito do projeto de lei. De fato, tem que ser discutido para que tenhamos um amadurecimento depois de tantos anos esperando que se tenha o departamento, que tenha a secretaria, que realmente tenhamos aí um projeto, uma lei que venha atender as demandas e as necessidades. Até alguns últimos anos, eu até digo nos últimos 15 anos, trabalhei aí no segmento cultural e trabalho ainda cultural e turismo, captação de recursos, sei da importância de se ter a secretaria, de se ter o setor. A Preta colocou a respeito do departamento de patrimônio cultural também, que é extremamente necessário aí para as políticas do ICMS de patrimônio cultural, mesmo tendo em visão que com a reforma tributária pode-se ter alteração aí, mas tem aí um longo prazo que permanecerá nesse modo. Então é extremamente necessário que tenha aí destacado a questão do departamento de patrimônio cultural. E tem uma outra questão aqui, só um apontamento rápido a respeito do projeto, também citado pela Erenia, dos recursos, da captação de recursos. Eu até lembro, quando estávamos na discussão do projeto de lei do Capelense no ano passado, eu destaquei a importância, a necessidade de se ter uma equipe, um setor, uns membros voltados exclusivamente para a captação de recursos para o município. Eu vi aqui, eu não li o projeto na íntegra, uma vez que ele tem 96 páginas, não li na íntegra. Eu vi que dentro do Departamento de Cultura não teria um setor, uma equipe voltada para a captação de recursos específico para a cultura. Talvez em algum outro possa ter. Eu até vi que a economia criativa está dentro do desenvolvimento. Eu vi que no esporte tem um setor que é uma equipe voltada para a captação de recursos. Não sei se a ideia dela seria ela também ser trabalhada para a cultura, mas imagino aqui que seria voltado para o esporte e lazer. Na reunião, a discussão do Capeliense, eu destaquei a importância da necessidade de ter uma equipe voltada para a captação de recursos para o segmento cultural, questão de cultura e patrimônio cultural, para buscar recursos e poder atender as demandas do município. E assim evitar que o município deixe de fazer os eventos e atividades culturais ou tenha que fazer com recurso próprio, o que pode gerar uma dificuldade. Poderíamos, por exemplo, essa equipe já está pensando a longo prazo, se viesse trabalhado, teríamos já assegurado para esse ano e já trabalhando, por exemplo, para o ano que vem, uma vez que essas captações de recursos são a longo prazo. Temos, por exemplo, aí aniversário da cidade, Dia do Trabalhador, Capeliense, pode pensar, por exemplo, no Réveillon, e o apoio aos grupos de cultura, apoio aos programas e projetos culturais do município, de um modo geral. Então é extremamente necessário que se tenha essa equipe que seja voltada exclusivamente para buscar recursos para que as ações, os programas e os projetos sejam tocados, que sejam realizados no município. Nós vamos discutir a fundo o projeto e ponto igual esse de captação de recursos. Eu vou dar uma atenção especial e os apontamentos feitos pelos representantes do segmento cultural. Obrigado, Fernando. Vereador Regis, seja sucinto, por gentileza. Presidente, bom dia, colegas vereadores, assistentes aqui presentes, cumprimentar os agentes culturais, né, o pessoal do Grupo Teatro está ali presente, Casa da Cultura, a SOMUC, Ereni Pimenta, né, agente cultural também. Só para manifestar aqui, senhor presidente, na verdade, um grande erro histórico que nós tivemos foi justamente a partir do momento que se desmembrou não, né, se acomodou diversas secretarias em uma só, acreditando que isso seria parte de alguma coisa de economia. E a gente pôde observar durante os anos que o processo, apesar da secretaria ter sido aglutinada,
alguns cargos foram criados, e esses cargos muitas pessoas ficaram insatisfeitas até por remuneração, porque hoje um chefe de setor na prefeitura é R$ 2.500, R$ 2.200 por mês, né? O pagamento dele. Então, essas pessoas elas não eram tão motivadas e meio que embaralhou mesmo 3 pastas extremamente importantes para o município, né, dentro de uma só secretaria, e isso não se conversa, né? É muito difícil você ter um agente cultural que também é agente esportivo, ou um agente que é esportivo que também é cultural, ou que é do meio ambiente, né? Então, existia essa dificuldade, já fui funcionário da prefeitura, então a gente encontrava de fato essa questão, e eu não sei do porquê que não desmembrou isso há mais tempo, porque era algo de fato muito simples de se fazer. E hoje, quando se discute aqui a questão das possibilidades da secretaria, eu estive por 10 anos no Grupo Teatro, aposentei, sou aposentado, e o que eu pude acompanhar é que, de fato, a cultura é algo muito importante para o município, né? A gente que exporta sempre os nossos talentos, porque a maioria das universidades estão fora, a maioria das faculdades estão fora, né? Então, esse senso de pertencimento das pessoas com o município, a cultura é muito responsável, né? Por que que um jovem vai lá, faz um curso de medicina e tem interesse em voltar para o seu município? Ou pela sua família, ou por essa questão de pertencer à cidade, de querer ajudar a cidade. E Capelinha, graças a Deus, é uma cidade que a gente pode acompanhar durante os tempos isso, né? Diversas famílias que têm condições de trabalhar em outros lugares, com potencial financeiro, inclusive, maior, preferem ficar aqui. E isso não é por acaso. Diversos são os empresários que têm condições de morar em outras cidades, com mais possibilidades, por exemplo, de saúde, né, que a 10 minutos está dentro de um hospital, preferem fixar aqui porque pertencem culturalmente ao município. Então, isso aí é muito, a responsabilidade é muito pela cultura. Por que a gente vê um comércio, os empresários tão participativos? Qualquer que seja a ação cultural, esportiva, de meio ambiente, de saúde, os empresários estão participando. Hoje nós temos uma FERAC que é potência, todos os eventos culturais têm empresas patrocinando, porque as pessoas pertencem ao município, elas gostam da cultura daqui e querem incentivar. Então isso a gente deve muito à Casa de Cultura, que é uma do Vale do Jequitinhonha, Nordeste Mineiro, é uma potência. A cultura hoje lá em Araçuaí, muitos dos grupos surgiram por causa da Semana da Cultura aqui de Capelinha, né? Muitas das vezes Capelinha tem tanta cultura e as pessoas estão próximas que muitas vezes elas até chegam a falar, mas Capelinha não tem cultura. É porque querem mais, entendeu? Eu participei do Grupo Teatro e eu lembro ali no Espaço de Atividade de sessão de teatro com 3 sessões de teatro. Os meninos coitados, todo sujo, todo rasgado, mas 3 sessões de teatro porque o povo queria ir. Aí, certa vez, alguém falou assim, não, remédio que é barato, é R$5, cobrou R$40 para o Matheus Ceará para pôr no Galpão Cultural, teve que pôr na quadra porque não cabia dentro do Galpão Cultural. Então, o povo de Capelinha gosta de cultura, compra cultura, incentiva cultura, então, temos que ter, sim, uma Secretaria de Cultura forte. E aqui, eu até destaco, senhor presidente, para terminar, eu acho que não foi falado isso aqui, mas nós temos que ter, principalmente, uma secretaria com autonomia. A Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte e a Secretaria, aqui eu vou elencar mais uma aqui, que é a Secretaria de Agricultura, que a Renata é hoje secretária, ela tem que ser assim como é na saúde. A saúde tem 15% do orçamento obrigatório para investimento. Vou terminar, senhor presidente. A educação são 25%. Quando você coloca um secretário de cultura, ele deveria ter no orçamento, por exemplo, R$400 mil, que ele vai fazer o que ele imaginar de cultura, junto com os agentes culturais, para aqueles 400 mil. Hoje nós, tipo assim, se nós não tivermos esse orçamento fixado, com teto para o secretário fazer o que ele planeja, nós nunca vamos ter um secretário com uma secretaria com a cara de quem está administrando. E é o que nós precisamos. A secretaria, na época que era da Preta, tinha que ter o perfil de Preta. Se vai ser Ereni a secretária, tem que ter perfil da Ereni. Se vai ser o Luiz, o perfil do Luiz. Então nós temos que ter um orçamento fixado para cada secretário dessas pastas trabalhar, porque senão não funciona. Outra adendo para finalizar, senhor presidente, capelinhense ausente. Muito do orçamento que a gente destina, inclusive na lei orçamentária aqui, ele é investido no capelinhense, que é uma potência cultural. Obviamente, nós temos galpão, nós temos a praça, nós temos... Mas não é só capelinhense.
tem mais outras coisas. Então é só para isso. Muito obrigado. Obrigado, Regis. Assim que esse projeto for aprovado, cabe a nós agora trabalharmos o orçamento para o próximo ano e discutir os orçamentos de cada futura secretaria. Não havendo nenhum mais para debater sobre o assunto, iremos encaminhar Preta e demais todas as sugestões. E o vereador Lousada está online. Um minutinho, Lousada, bom dia. Você que está na capital mineira, está acompanhando online a nossa reunião. Eu deixo o microfone para suas considerações, você que está acompanhando a mesma. Lousada. Bom dia, Cleuber, bom dia ao presidente das comissões, meus colegas vereadores, um bom retorno aí ao nosso vereador Luciano, bom dia a todos os convidados presentes, Ana Vicença, Wanda, Preta, Luiz, o Ederson, todo mundo que está aí. Eu tô tentando ver aqui quem está na reunião, porque agora eu só estou recebendo a minha própria imagem, mas enfim, a todos os presentes, aqui nos ouve pela 93 FM, pela TV Câmara. Ontem eu realizei uma cirurgia e estou aqui em recuperação. Inclusive hoje eu tenho um novo retorno aí ao médico à tarde. Talvez eu não vou conseguir participar da reunião à tarde, vou tentar, porque eu faço questão de acompanhar esses projetos aqui na nossa cidade. Eu estive conversando com algumas pessoas envolvidas na cultura, a gente sabe da importância da cultura para a Capelinha, e como a Wanda falou, mais do que saber da importância, é dar autonomia para que esse projeto, para que essas ações sejam desenvolvidas de fato, e não apenas como um ideal. Eu falo muito isso, falo com a Dona Vicença, estive conversando com a Dona Vicença também. Eu falo que nós temos que tornar a Capelinha, de fato, um polo cultural que seja vivo e atuante o tempo todo. Então, eu creio que esse projeto ele é muito importante. Falei da questão da necessidade da reformulação administrativa da nossa prefeitura. Temos uma estrutura ultrapassada no quesito estar preparada para receber novos desafios, porque nós temos uma estrutura que já há mais de 10 anos e não tem recebido essa evolução necessária. Então, o que a gente pede? Que, de fato, esse projeto seja analisado com as pontuações que foram suscitadas aí na reunião. Nós também acompanharemos de perto para que a cultura em Capelinha seja algo reconhecido, não somente através de falas, mas de ações, de eventos, de presença cultural no Vale do Jequitinhonha. Então, mais uma vez aqui, o meu apoio aos envolvidos nesse projeto. Parabenizo a administração por tentar reformular isso, mas é preciso que façamos isso de forma assertiva e prática, dando, assim como foi pontuado aí, autonomia para que esse projeto se desenvolva e traga bons frutos para a nossa cidade. Então fica aqui os meus votos de que o projeto volte aí já com essas reformulações e que nós tenhamos em breve uma equipe que consiga produzir a cultura em Capelinha, fazendo-a reconhecida na nossa região. Obrigado, vereador Lousada. Sim, a Preta vai fazer o convite para um evento e, na sequência, nós iremos analisar a indicação do vereador Reginaldo. Indicação de número 03/2026. Preta. É um convite, nós da SOMUC, da Casa da Cultura e da FECAD, que é a Federação das Entidades Culturais do Vale de Jequitinhonha, estaremos num encontro de todos os representantes coletivos, gestores, sábado, de 8 às 16 horas, na Escola Municipal Marta Neves. Então fica o convite aqui para vocês, para toda a comunidade que está ouvindo. É um momento importante de democratização, de discussão para o festival, que é o maior evento das culturas, né, em todas as suas expressões, do Vale de Jequitinhonha, Minas Gerais e do Brasil, que esse ano vai ser em Butumirim. Ok, obrigado. Fica o convite, então. Obrigado.
Quero dar boas-vindas ao vereador Lu, que participa da primeira reunião pós seu retorno da Secretaria Municipal de Saúde. Conversa também com a doutora Ana Laura. Posteriormente, o presidente da Câmara vai marcar também uma reunião para que a gente possa ocupar a vacância do ex-vereador Nim nos cargos e, consecutivamente, o Lu deve ocupar algum desses cargos nas comissões, né, Lu? Seja bem-vindo. Obrigado, Cleuber, né, presidente das comissões. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, meus colegas, né? É um prazer estar retornando a essa casa. Cumprimentar os agentes culturais do nosso município que fazem presente. Eu acho que, mesmo não estando em pauta, o projeto foi retirado de pauta, foi importante essa discussão, até porque a gente sabe das dificuldades que vai ser até para a aprovação desse projeto, porque, infelizmente, né, a gente vê que tem algumas pessoas falando da criação de novos cargos, mas para você desmembrar algumas secretarias, é importante que você crie os cargos. Não adianta você colocar o nome da secretaria sem estruturar ela para que lá na frente ela surja os resultados necessários, né? Então é importante essa discussão. A gente pede o apoio quanto à frente à população também, para que todos possam entender a real necessidade do desmembramento dessa importante secretaria, quanto de outras também, como de meio ambiente, né? Que também vai ser desmembrada, porque infelizmente há muitas, como o Cleuber disse aqui, questão de multas, questão de falta de projetos na área ambiental também, por ter as secretarias conjuntas e sem a estrutura necessária para que possam dar resultados para a população. Cleuber, só falando sobre o retorno, né? Inclusive eu gostaria até de pedir que fosse oficializado a reformulação das comissões, porque às vezes a gente volta, né? Como o vereador Valmir assumiu, o vereador Gedal assumiu agora permanente a cadeira, né? Estava ocupando meu lugar, e que há necessidade, porque geralmente muitos vereadores eles ocupam áreas ao qual eles defende aquela pauta. Por exemplo, tem vereador que defende a área da saúde, vereador que defende a área da cultura, vereador que defende a causa animal. Então, às vezes, quando a gente retorna, a gente entra no lugar de uma pessoa e fica uma pauta que a gente quer realmente brigar por ela, sem poder estar fazendo parte efetiva dentro daquela comissão. Então, eu gostaria, senhor presidente, que fosse reformulada as comissões, né, para que a gente pudesse ter o direito de escolher e ser escolhido para compor essas comissões temáticas da Câmara aqui. Então, eu já peço, né, que seja feito esse ofício para que nós possamos fazer alguma mudança. Eu estava olhando também sobre a questão da proporcionalidade de bancada. Existe alguns vereadores aqui que compõem várias comissões, enquanto outros não têm o mesmo direito de compor mais comissões. Então, seria o ideal que nós pudéssemos, né, fazer essa reformulação dessas comissões, e eu agradeço. Obrigado. Aos colegas. Já foi uma matéria discutida nessa casa. Nós vamos ter que fazer, primeiro, a mudança do regimento interno dessa casa, a alteração de alguns quesitos, para que o pedido de Vossa Senhoria possa ser colocado em prática, até porque nós discutimos isso, vereador Luciano, não cabendo, pelo menos com o regimento que nós temos, essa reformulação no decorrer já dos trabalhos executados pelas comissões, né, uma vez que a mesma extingue-se no dia 31 de janeiro, que a gente possa fazer, melhorar ainda mais o nosso regimento interno, trazendo esses artigos que dê essa proporcionalidade para as comissões. Peço ao vereador Reginaldo para fazer a leitura da emenda, da indicação, né, do parecer da indicação, que foi discutida, e passo também para a discussão do autor, uma vez que ele vai sugeriu a presença e a participação do sindicato para a discussão da temática. Senhor presidente, farei a leitura do parecer. Parecer conjunto das comissões de indicação 03/2026. O vereador Reginaldo Rodrigues, autor da matéria, solicitou a manutenção da proposição em tramitação, a fim de possibilitar a realização de reunião com o SINSECA para melhor discussão do tema. Dessa forma, a matéria permanece em tramitação, sala de sessões, 8 de abril de 2026. Já dando sequência na discussão, senhor presidente, eu estou de realizar essa reunião com o SINSECA. Tive que desmarcar semana passada devido à FERAGO, que eu acho que é importante a nossa presença junto ao evento,
mas nós estaremos discutindo com o Vicente uma data próxima. O projeto trata sobre institui o Vale Alimentação aos servidores públicos. Obviamente que é uma indicação, mas até uma proposição que a gente conseguiu trazer para a Câmara e virou regimento da Casa, é que as indicações agora, né, dona Maria, são também discutidas em comissão. Porque muitas das vezes a gente indicava um projeto importante, ele ia para a Prefeitura e aí a gente tinha retorno ou não. As indicações agora elas passam para a comissão para a gente ter justamente essa condição de apontar os pontos positivos, as dificuldades, quais que podem ser enfrentadas. Então, nós vamos realizar essa reunião com o Sincerca, vamos fazer o levantamento. Inclusive, eu recebi a folha analítica da Prefeitura, já fiz um estudo lá. Nosso município está com cerca de 600 servidores que recebem salário mínimo, né? Se nós formos colocar isso na ponta da caneta, um vale alimentação para esses servidores, nós estamos falando de um investimento aí de menos de R$1 milhão por ano. Eu acho algo extremamente importante, principalmente para essas pessoas que muitas vezes existe a recomposição salarial, mas a inflação do dia a dia é maior do que a dos números, né? Então, seria uma ajuda muito importante que o município daria a esses servidores, principalmente esses que recebem um salário mínimo. Eu acho que para a gente começar, poderíamos começar com esses. Então, é uma sugestão importante que a gente precisa discutir isso mais a fundo com a Prefeitura e com o sindicato. Por isso, senhor presidente, eu peço aos senhores colegas vereadores que mantenham o projeto em tramitação até essa reunião. E pela ordem aqui, senhor presidente, o vereador Luciano estava falando sobre as comissões, e eu estou olhando aqui, eu estou em várias. Se o vereador Luciano, ex-secretário de Saúde, quiser ocupar, e aí dentro de uma votação aí depois, né, a Comissão de Saúde, senhor vereador, o senhor seja bem-vindo, tá? Eu disponibilizo aí para o senhor, eu estou vice-presidente da Comissão de Saúde, né? Se o senhor quiser fazer parte da Comissão de Saúde, fique à vontade, porque o senhor, pela experiência de secretário, terá muito para contribuir com essa comissão. Obrigado, vereador Regis. Vereador Luciano. Sim, agradeço desde já, vereador. Eu tenho sim a intenção de fazer parte da Comissão de Saúde. Se a gente não tiver a condição de fazer parte da presidência ou da relatoria, eu aceito sim a vice. Mas eu acredito na importância tanto da presidência quanto a relatoria da mesma comissão. Mas agradeço já pela disponibilização. Obrigado, vereador vereador Luciano. Passo a leitura agora da indicação de projeto de lei 05/2026. Nós vamos analisar somente esse, são 10h51, e a partir de 13h, conto com a presença dos nobres colegas vereadores para a discussão dos demais projetos. E eu gostaria só de dizer que o projeto de número 24, ele é de autoria do Poder Executivo, sobre a concessão da revisão geral anual dos servidores públicos do município, em conversa com o Vicente. Nós deixaremos esse projeto para analisar à tarde, em virtude aí da participação do sindicato e do seu departamento jurídico, que estará disponível a partir de 13h. Então, Vicente, agradeço a sua presença, já deixo você à disposição, os membros do sindicato, para que a gente possa realizar essa reunião de discussão no período da tarde. Projeto de indicação de lei 05/2026, de autoria do vereador Lívio Lousada. Gostaria que o vereador Valmir pudesse fazer a leitura do mesmo e a publicidade da matéria, e já chama a atenção do vereador Lívio Lousada para que ele já possa se manifestar como autor da indicação assim que for lido o mesmo. Indicação número 05/2026. Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de internet gratuita e de alta velocidade nos locais de atendimento ao público da Prefeitura Municipal de Capelinha, como rodoviárias, postos de saúde e secretarias, para facilitar o acesso a serviços digitais, aplicativos municipais e operações financeiras e da outras providências. O vereador que esse subscreve no uso de suas atribuições requer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Sala das Sessões, 10 de abril de 2026, Lívio Lousada da Costa, vereador, autor. Indicação de projeto de lei. Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de internet gratuita e de alta velocidade nos locais de atendimento ao público da Prefeitura Municipal de Capelinha,
como rodoviária, postos de saúde, secretarias, para facilitar o acesso aos serviços digitais, aplicativos municipais, operações financeiras e dar outras providências. O povo do município de Capelinha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. A Prefeitura Municipal de Capelinha fica obrigada a disponibilizar internet gratuita, segura e de alta velocidade nos locais de atendimento ao público, incluindo rodoviária municipal, postos de saúde e unidades básicas de saúde, secretarias municipais, prédios administrativos com atendimento presencial. Artigo 1º. A internet deve permitir acesso irrestrito a aplicativos oficiais municipais. Exemplos: agendamentos, consultas de processos, serviços bancários digitais e plataformas governamentais. Exemplo: GovBR, o E-Social, com autentificação via QR Code ou login simples. Artigo 2º. Deve ser instalada sinalização clara, placas e totens informativos com senha de acesso e orientações de uso. O serviço será monitorado para segurança cibernética com bloqueio de conteúdos legais conforme Marco Civil da Internet. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, definindo infraestrutura técnica, parcerias com provedores e plano de expansão gradual, com orçamento anual provisto na LOA. As despesas decorrentes serão suportadas pelo orçamento municipal, com prioridade em verbas de inclusão digital e modernização administrativa. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Capelinha, 10 de abril de 2026. Lívio Lousada da Costa, vereador autor. Quer que faça a leitura da justificativa, senhor presidente? Faça a leitura e, na sequência, eu já chamo a participação do vereador autor, Lívio Lousada, para a discussão do mesmo. Perfeitamente. Justificativa, indicação ao projeto de lei. Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimo senhor prefeito municipal, em Capelinha, Minas Gerais, muitos cidadãos enfrentam barreiras digitais ao acessar serviços públicos, agendar consultas em postos de saúde, consultar processos em secretarias ou rodoviárias ou até operações bancárias via aplicativo, como Pix ou crédito pelo Caixa Tem. Sem internet gratuita nesses locais, o atendimento presencial vira gargalo, especialmente para quem não tem dados móveis caros. A indicação ora proposta obriga a Prefeitura a oferecer Wi-Fi grátis e rápido nesses pontos, promovendo inclusão digital. É simples, moderno e essencial. Fundamentos legais, explicados de forma clara. Competência municipal plena. Cabe ao município legislar sobre o interesse local, artigo 30 da Constituição Federal de 88, incluindo serviços públicos eficientes, artigo 175 da Constituição Federal. Vereadores têm iniciativa para isso, artigo 29 da Constituição e a Lei Orgânica de Capelinha. Direito à informação e inclusão digital. Todo cidadão tem direito à informação pública. Artigo 5º da Constituição Federal, Lei de Acesso à Informação, número 12.527/2011. E aplicativos municipais, exemplo, a Saúde de Capelinha exigem internet. Política Nacional de Banda Larga e Marco Civil da Internet incentivam acesso universal e neutro. E o Supremo Tribunal Federal reconhece a inclusão digital como extensão do direito à Constituição. Eficiência administrativa e modernização. A nova lei de licitações exige serviços públicos ágeis e digitais. A lei número 3.460 de 2017 garante atendimento facilitado sem barreiras tecnológicas. Benefícios práticos para a Capelinha. Facilita operações de crédito e serviços como vacinação online ou guias fiscais, reduz filas em secretarias e postos de saúde,
Custo baixo, parcerias com provedores, via política nacional. Precedentes, leis semelhantes em Belo Horizonte e Goiânia, Goiás. Essa medida é constitucional e alinha a capelinha aérea digital, atendendo vulneráveis e otimizando o serviço público. Dessa forma, a presente indicação se apresenta como medida de grande relevância, razão pela qual submeto a matéria ao nobre plenário, solicitando apoio para que seja encaminhada ao prefeito municipal. Capelinha, Minas Gerais, 10 de abril de 2026, Lívio Lousada da Costa, vereador autor. Obrigado pela leitura, vereador Valmir. Eu passo agora para a discussão do projeto, pelo seu autor, pela indicação de projeto, Lívio Lousada. Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade aí. Esse projeto, por si só, já fala da importância, né? Foi a justificativa que o vereador Valmir leu. E nós somos cientes de que existe essa necessidade desse acesso, principalmente em locais de atendimento público. Rodoviária, eu já recebi relatos de pessoas que estiveram na rodoviária e não conseguiram adquirir suas passagens ali por conta da falta de internet disponível, usuários de centros de saúde, por falta da disponibilidade de documentos, que a maioria dos nossos documentos hoje estão disponíveis aí via internet, e em algumas situações acabam que esses usuários eles devem solicitar alguém da empresa ou do atendimento público, empresa, quando eu digo na rodoviária, ou do atendimento público nos postos de saúde, e às vezes tem dificultado, até por questões de ordem, esse acesso, né, à rede dos locais de atendimento. Então, acredito, é um projeto de indicação, mas poderia ser um projeto, já considerando a legislação pertinente, garantindo esse acesso às pessoas, mas seguindo o rito aí, é um processo de indicação. Gostaria de contar com o apoio dos demais vereadores, para que eles também, eu tenho certeza que eles compreendem a importância desse projeto. Pode parecer simples, mas hoje nem todo mundo tem acesso aí à rede de dados das empresas. Então, pelo menos nos serviços públicos, pelo menos nos locais públicos de atendimento a essas pessoas, elas terem alguma forma de acessar as suas informações, acredito ser muito importante. Então, fica o meu pedido aí aos demais vereadores, o apoio, e na esperança de que o Executivo disponibilize esse serviço o quanto antes. Obrigado, vereador Lívio Lousada, autor da indicação. Deixo o microfone para a discussão dos seus colegas vereadores. Vereador Fernando. Muito bom dia a todos novamente. Nos projetos anteriores nós discutimos de indicação, caberia emendas? Cabe? Até na data da apresentação do projeto, até sugeri, comentei na verdade a respeito, falei que colocaria emenda, e dentro dos itens aqui, incluía aqui o mercado municipal, que é um local de grande uso, de grande necessidade de uso da internet para o pessoal. Até estou discutindo aí algumas possibilidades, discutindo e conversando aí com as empresas da área, uma possibilidade de parceria pública-privada do poder público com as empresas do ramo de prestação de serviço de internet e outros, para que possam ter uma parceria e a internet seja instalada de forma gratuita, que o município não tenha custos com instalação e manutenção, em contrapartida o município possa ceder locais para o marketing, para a divulgação da marca da empresa que venha entrar nessa parceria. Obviamente, dentro de todo o processo legal, um chamamento público que dê liberdade e direito igual a todas as empresas. Então, a emenda é para que inclua aí o mercado municipal. Obrigado, vereador Fernando. Não havendo vereador Reginaldo. Senhor presidente, somente para comentar aqui, eu acho que o projeto do tenente Lousada ele é importante, né, pela questão da modernidade. Até mesmo os nossos atendimentos hoje, a maioria são feitos, né, via telefone, aparelho celular, e o cidadão também é a mesma situação. Ele colocou aqui a questão de uso de dados, e de fato tem pessoas que possuem planos, tem outras que não possuem.
As secretarias, muitas das vezes, a recepcionista não passa Wi-Fi para o morador, porque aquele sistema de internet é muito limitado, então se ela passar pode ser que danifique, né, o funcionamento dela lá, então muitas vezes ela não tem essa condição. E aqui só apontar que talvez esse projeto não precisaria nem ser uma indicação, poderia até ser um projeto de lei mesmo, se não tivesse citado os lugares e se a gente tivesse visto no orçamento do município alguma coisa voltada para a tecnologia. Inclusive fica essa sugestão aí da gente, quando nós formos votar a lei de diretrizes orçamentárias, a gente incrementar lá alguma coisa sobre o uso de tecnologia, pois, de fato, isso aqui se torna uma questão essencial. Até questão de segurança, né? Uma via dessas aí, que praticamente todos os bairros aí oferecem serviços públicos, e muitas das vezes alguém que esteja em alguma situação, né, de perigo ou coisa do tipo na rua, se tiver um Wi-Fi num lugar público desse, talvez é até uma salvação dela, né? Então, é um projeto importante que, se eu fosse o tenente, eu não indicaria os locais específicos, eu olharia no orçamento se já não tem algo específico para isso, e em vez de indicação a gente poderia fazer uma proposição de lei. Mas, de toda forma, parabéns pelo projeto. Obrigado, vereador, pela sua manifestação. Não havendo mais nenhuma participação, nenhuma intervenção dos senhores vereadores, coloco a indicação do projeto de lei do vereador Lousada para votação. Se poderá subir com a emenda solicitada pelo vereador Fernando para votação na próxima reunião ordinária, de acordo com a consciência de cada vereador. Não havendo nenhuma manifestação, o projeto vai para a próxima reunião para votação. Nós vamos encerrar e suspender o nosso trabalho agora, voltaremos às 13 horas, mas antes eu só gostaria de deixar registrado o ofício 175/2026 que eu recebi da procuradora Tamara Santos de Jesus, como foi falado no início, mas esse aqui foi pessoal, encaminhando ao vereador Cleuber Luiz assunto prestação de informação referente ao projeto de lei 15/2026. Excelentíssimo senhor vereador, em atenção ao ofício 56/2026, encaminhado a essa Procuradoria Jurídica, vimos informar que será solicitada a imediata retirada de pauta do projeto de lei 15, bem como será encaminhado novo projeto de lei que trata de criação de cargo de monitor de transporte com as adequações e retificações necessárias. Assina Tamara, e eu despachei para o presidente da Câmara o ofício 66, dando a ele publicidade desse ofício que eu recebi, uma vez que o projeto estava sob a minha responsabilidade, porque eu pedi vistas, pedi também prorrogação de prazo das vistas, uma vez que nós estamos aguardando essa deliberação da Prefeitura. Então, o ofício número 66/2026, cumprimentando cordialmente, se no presente para realizar a devolução do projeto de lei 15/2026, que se encontrava sob pedido de vistas deste vereador, a fim de que seja restituído à mesa diretora para adoção das providências cabíveis. A presente solicitação fundamenta-se no ofício 175, subscrito pela Procuradoria-Geral do município de Capelinha, por meio da qual foi informado que haverá imediata retirada de pauta do projeto 15/2026, bem como posterior encaminhamento de nova proposição com as adequações e retificações necessárias. Eu passei ontem para o presidente, então, matéria também já encerrado o seu assunto, uma vez que já está sendo retirado também de pauta desta casa. Próxima. Só pela ordem aqui, senhor presidente, nós vamos estar discutindo à tarde projetos das remunerações dos servidores. O sindicato parece que já vai vir. Sim. Seria interessante, eu não sei se o senhor ainda está na condição de líder de governo, mas que nós temos vários líderes aqui que estão na base do governo, para que nós possamos solicitar da Prefeitura para que venha na reunião algum representante, porque com certeza vão ser feitos alguns apontamentos pelo sindicato, e se nós não tivermos representante da Prefeitura, até se alguém aí estiver assistindo, o pessoal da Prefeitura costuma assistir às reuniões, participar dessa reunião, porque senão eu tenho quase certeza que esses projetos não vão ser votados na data de hoje, e a remuneração dos 6, alguma coisa lá, 69%, né, de recomposição, 8,69%, olha eu reduzindo o valor, 8 alguma coisa de recomposição do salário, se nós não, ele depende da data que a gente votar aqui, porque não vai retroagir, pelo menos é o que não está
na lei. Então, seria importante nós convidarmos, tem um projeto, por exemplo, dos advogados, tem o dos eletricista, pedreiro, operador de máquinas, inclusive alguns operadores entraram em contato comigo que o projeto não é interessante para eles. Então, tem que ver isso aí tudo, vereador Valdeci, para que nós possamos dar uma celeridade no processo. Porque senão vai ficar tramitando de novo e aí é só semana que vem de novo. Pela ordem, meramente pela ordem. Vou dar a ordem, mas só para a questão do Regis, quando nós chegamos aqui hoje, o Regis chamou a atenção, né, se eu havia ou não convidado alguém da prefeitura. Eu falei que os projetos tinham entrado em tramitação na última reunião e que seria hoje a primeira reunião a ser discutida. Contudo, Regis, quando o Vicente solicitou, né, a participação no período da tarde da discussão com seus assessores jurídicos, do sindicato no caso, eu vou entrar em contato, assim que terminar a reunião, com o Rildo, para que ele possa, quem sabe, deslocar até, né, o período da tarde para a Câmara, para participar dessa discussão, não só ele, mas um membro do jurídico da Prefeitura, para que a gente possa acelerar os debates, né, e, se houver o consenso comum, né, colocar em votação na próxima reunião. Contudo, ainda a gente não ouviu, não discutimos o projeto, nem ouvimos os vereadores, que cabem emendas e pedidos, né, mas, contudo, eu já estarei entrando em contato com o Rildo assim que terminar a reunião. Vereador Valdeci. Primeiramente, bom dia ao presidente da comissão, os demais vereadores, servidores dessa casa, assistência aqui presente, a Wanda e a Ireni. A gente foi retirado o projeto da estrutura administrativa, mas a gente está, sim, preocupado com essa estruturação. Esperamos que venha aí com a nova redação, que possa atender, principalmente, o anseio aí da Secretaria de Cultura, né, o fomento à cultura do nosso município. Em relação ao projeto de plano de cargos e salários, né, que tem gerado uma expectativa, principalmente nos servidores públicos, hoje, na parte da manhã, eu estive junto ao RH da Prefeitura. Até a gente fica um pouco preocupado, né? Porque alguns servidores estão até ansiosos, querendo saber se já vai receber no próximo salário. Aí, em conversa com o RH, pelo que a ADR me passou, eu acho que não tem nem a possibilidade mais esse mês, pois já está prevista a próxima reunião ordinária nossa para a próxima segunda-feira. Sim, mas o presidente parece que ele até ficou de fazer uma extraordinária. Então, até é preocupado, né? A gente vê e sabe o anseio dos servidores, né? Porque esse reajuste, além de melhorar um pouco o salário, né, aumenta ali o índice naquele servidor que talvez quer ali ir no banco, pegar um consignado, isso tudo ajuda, né? Tem uma colega minha servidora, ela vai ter um aumento de quase 500 e pouco, ela tem uns 50, o salário dela vai para quase 900 e poucos reais de aumento. Então, assim, a gente vê assim, quantos vai ser importante para o servidor. Gente, né, hoje não está presente, mas está de maneira virtual, o nosso colega Tenente Lousada, um mês já havia manifestado até uma emenda que ele quer propor, mas segundo a informação que eu até tive hoje com o RH, esse mês é muito difícil da Prefeitura, se for aprovado dentro da comissão na data de hoje, de estar efetuando o pagamento, é pelo tempo. Segunda-feira já é dia 27. Então, sim, o que foi me passado, que infelizmente é muito difícil de resolver para esse mês. Dia 20, eu trabalho até dia 20 e pouco, mas pelo que foi me passado, é impossível de fazer esse pagamento esse mês, né, com reajuste. Mas a gente é questionado, eu mesmo tenho até uma servidora, assistente social, que mandou ela questionando, acho um índice pouco. A gente já esteve reunido com a Prefeitura, a gente fez esses questionamentos, mas chegou o índice que foi proposto pela Prefeitura. Nós sabemos da nossa limitação, não podemos pôr emenda aumentando esse índice, tem que vir um projeto do Executivo, mas estamos todos os vereadores aqui preocupados, sim, com a questão do servidor. Tá atendendo aí a questão da enfermagem, eles não tem um piso da enfermagem hoje, mas tem 2 anos, não tem reajuste. Está lá atendendo enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, está dentro desse índice. Então, vamos estar discutindo esse projeto na parte da tarde, a partir de 13 horas. Eu já vi que houve até um questionamento de um grupo, que eu faço parte aqui, como é que está o andamento do projeto, por isso é só para dar uma satisfação quem está nos acompanhando. Senhor presidente. Obrigado. Vereador Livre Lousada, por gentileza. Na sequência, vereador Gedalvo, é porque tem online, Gedalvo. E aí a gente já encerra a participação também na parte da manhã do Lousada. Pode falar, Lousada. Ok. Senhor presidente, é o seguinte, sobre o posicionamento do vereador Ciei, compreendo, a gente compreende isso. Talvez pode ficar, já está em cima da hora, então a culpa não foi da Câmara Legislativa, né, está em cima da hora.
eu vou fazer a proposta, sim, de uma retroação a janeiro, a exemplo do que foi feito aí com os agentes políticos, que retroagiu, inclusive, a outubro do ano passado. Dos professores, que vai retroagir a janeiro. Então, acredito que isso é uma condição tanto de valorizar os servidores, quanto também nos oportunizar a chance de discutir o projeto de forma não acelerada, até porque nós vimos aí várias divergências, tanto que o sindicato está aqui, vários servidores fizeram vários questionamentos, e nós precisamos fazer uma análise profunda nesse projeto, a fim de assegurar os direitos dos servidores, não somente uma expectativa de direito. Eu sei que todos os servidores querem o quanto antes que esse projeto seja aprovado, até porque isso representa um ganho, e está todo mundo no aperto, mas só que a gente não pode fazer com que esse ganho se torne algo que não vai ser possível usufruir. Então, eu acredito que a retroação é um pedido válido pela nossa Câmara, a exemplo do que é feito na Assembleia Legislativa, nos projetos ofertados pelo governo. Os deputados propõem, sim, uma retroação do pagamento. Conversei isso com o secretário de Finanças, conversei isso com o prefeito Jonas. Eu vi, e eu li o projeto sobre os nossos percentuais com gasto de pessoal. Estamos, graças a Deus, aquém do limite prudencial, e isso permite essa momentânea variação no custo com pagamento de pessoal, que, ou seja, seria a retroação de janeiro até a data que for aprovado o projeto, e aí nós teremos, sim, de fato, uma oportunidade de discutir o projeto de forma justa e que atenda às categorias. Então, essa questão de chegar de urgência, regime de urgência, com um prazo exíguo para que nós consigamos definir futuros de pessoas, eu acho que ele é muito temerário, e é necessário que nós possamos propor essa retroação a fim de resguardar o direito de todos os servidores, e nós tenhamos a liberdade de fazer uma análise pontual do projeto. Essa é a minha consideração, esse vai ser a minha proposta de emenda a esse projeto. O Executivo tem ali os motivos de eventualmente rejeitar, mas fundamentando o porquê desse motivo, eu vou fundamentar da necessidade de uma avaliação técnica e profunda do projeto. Não é um projeto fácil, tem servidores que foram avaliados de formas divergentes, e isso pode trazer prejuízos futuros, e a gente não pode deixar isso passar na Câmara sem essa análise. Obrigado, Livro Lousada. Já estamos superando o horário do almoço dos nossos servidores. Essa discussão vai ser no período da tarde, a partir de 1h30 da tarde. Todos nós estaremos aqui já discutindo. Dizer mais uma vez também ao Valdeci, essa casa recebeu o projeto dia 13, e eu acho que foi assertivo a gente ter transferido a reunião da semana passada para hoje, uma vez que a Comissão de Finanças analisou na semana passada, na quarta-feira, a prestação de contas do ex-prefeito Tadeuzinho, e o convite foi extensivo pelo presidente Lousada a todos os vereadores. E somente eu participei, além dos membros da Comissão de Finanças. Então, se nós tivéssemos colocado esses projetos para discutir na semana passada, na semana da Feragro, eu acho que também nós teríamos tido uma frustração. Contudo, esse projeto ele foi discutido na Prefeitura com os vereadores no dia 16 de março, somente chegando nessa casa dia 13 de abril. Vamos fazer o máximo possível para a gente deliberar os nossos trabalhos, mas não sendo essa casa prejudicial aos servidores. Encerro essa primeira parte da reunião, contando com a presença dos demais a partir das 13h30, agradecendo aos servidores que estenderam aí 17 minutos do seu horário de almoço, e também aos nossos convidados. Não quis me dar a palavra porque... Desculpa, vereador Gedalvo, ainda estamos no ar. Desculpa, vereador Gedalvo. Perdão. Eu quero cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar também ainda a Maria da Carlota, vereadora, cumprimentar os funcionários dessa casa, cumprimentar a Irani, cumprimentar a Wanda, cumprimentar também todas as pessoas que nos assistem através das redes sociais.
Senhor presidente, o que o Rez falou sobre cultura é o que eu tinha vontade de falar, Rez. Então, parabéns pelas suas palavras, quando você diz que não tem uma secretaria que possa desenvolver um trabalho se ela não tiver orçamento. Porque, na verdade, eu vejo o esforço do secretário aí, daquela secretaria que não tem orçamento, tentando trabalhar e não consegue trabalhar. E vejo também, por exemplo, quando eu olho, por exemplo, a Secretaria de Agricultura, a secretaria que desenvolve um trabalho, eu vou falar assim com excelência, porque eu também sou produtor rural. Eu sou o único vereador que vai fazer 24 anos no final desse mandato que eu estou aqui, e sempre morei em zona rural, nunca morei aqui em Capelinha. Então eu posso falar com excelência sobre... sobre essa secretaria. Mas eu vejo, por exemplo, um esforço muito grande da Renata, mas, enfim, às vezes fica em vão por esse motivo. Então, cada secretaria, não adianta nada, por exemplo, Irene, Wanda, desmembrar uma secretaria se não dá ela a condição para poder trabalhar. Então, na verdade, nós vamos propor que esse orçamento seja colocado na LDO, para ele ter validade a partir do ano que vem. Né? Porque veja aí quando a Wanda fala, que alguém, não foi a Wanda que falou, acho que foi a Preta, que falou sobre assim, o que a Wanda faz, até com o carro dela, transportando as pessoas, você transportando as pessoas, e a cultura não tem um carro para poder fazer esse trabalho. Então, eu acho que me disponibilizo também aquilo que eu puder ajudar na cultura, vocês podem contar comigo. E quando eu falo também sobre a presença de alguém da prefeitura aqui, Cleuber, eu vejo, por exemplo, que teria que estar aqui o secretário de administração, ou o secretário de finanças, ou então o jurídico da prefeitura para falar sobre isso. Porque existe um setor, por exemplo, que eu acho que não vai ter aumento. Eu até ouvi alguém falando aí, mas se eu não tiver aumento, eu não aceito voltar esse projeto. Então, quer dizer, isso aí precisa ter alguém conhecedor do por que esse servidor não está incluído no projeto, para poder explicar para ele. Nós não podemos explicar, porque nós não sabemos o motivo. E mesmo aquele servidor que tem o piso dele já regulamentado, às vezes ele não está aceitando ficar sem reajuste que está sendo dado praticamente para todos os servidores. Então, eu acho que essa reunião, essa discussão desse projeto, se alguém da prefeitura que possa falar sobre o projeto, eu acho que não adianta muito. E sobre o pagamento retroativo, eles não vão receber o retroativo, porque, na verdade, não vai dar tempo. A folha fecha dia 20, segunda-feira já é 26, 27, né? Não tem nem condição, já está aproximando o pagamento. Então, eles não vão, esse mês eles não recebem o retroativo. E esse projeto você não vai receber retroativo desde janeiro. Esse projeto vai passar a valer, receber esse novo salário a partir da aprovação dele. Obrigado, vereador Gedaldo. Desculpa não ter passado o microfone, mas há tempo o senhor usou da palavra. 1h30, então, sequência da reunião dessa casa. Um abraço, bom dia a todos.